Então, pessoal, eu engravidei aos meus 18 anos, depois de mais ou menos 5 meses de gestação, 4 meses, 5 meses, eu descobri que eram gêmeos. O David está aqui, então vocês vão escutar uns gritinhos dele, porque ele está assistindo desenho também. Então eu descobri que eram gêmeos e descobri que eram 2 meninos, onde foi dado o nome de Brian e David. Eu tive eles com 34 semanas, se não me engano é de 8 meses, 7 meses, 8 meses. A minha bolsa estourou no dia 27 de novembro, às 11 horas da manhã, e eu fui pro hospital. Chegando no hospital, aqui na minha cidade não tem neonatal, não tem suporte suficiente para atender bebês prematuros, que no caso eles seriam prematuros. E então eu cheguei no hospital por volta das 11h30 e eu iria ser transferida para uma outra cidade, ou Poços de Caldas, ou Alfenas, uma cidade que teria suporte para UTI neonatal. Então demorou bastante para me conseguir vaga, e então a médica conseguiu vaga para mim somente em Pouso Alegre. E era mais à noite que ela foi conseguindo. E Pouso Alegre dá 200 quilômetros da minha cidade, então são mais ou menos 3, 4 horas de viagem. E então era mais ou menos 9h30 da noite. Eu fui encaminhada para Pouso Alegre, fui na ambulância, e eu tinha já muitas contrações, muitas mesmo. Inclusive eu achava que eu ia ter eles dentro da ambulância. O Brian já estava encaixadinho para nascer normal. E o Brian e o David, né? E o Brian era o primeiro a encaixado. Aí fui transferida para Pouso Alegre. Cheguei lá por volta da 00h30, 1h da manhã. Chegando lá, fui ver quantos dedos de dilatação, já estava 9. Porém, na hora de escutar os coraçãozinhos, não lembro bem os batimentos, né? O do David foi parando aos pouquinhos de nascer. Eu sei decifrar quem que é qual, porque um tava de um lado e o outro tava de outro. Eram placentas diferentes. Então logo elas me encaminharam para a sala de parto, me arrumaram tudo, e eu tive que fazer cesárea com urgência, porque senão poderia ter complicação pro David. Então chegou na sala de cirurgia, foi tudo muito rápido. Até então a anestesia não pegou direito, não deu tempo de pegar o suficiente, que eu lembro que eu gritava quando eles me cortaram, porque doeu muito, parece que eu senti me cortando. E logo depois a anestesia foi pegando. E eu tive eles, era 1h33, eu tive o Brian, e 1h36 da manhã mais ou menos eu tive o David. Foi muito rápido depois que eu cheguei lá. E eu não consegui ver eles, porque assim que tiraram eles da minha barriga, já foram diretamente para a UTI neonatal. Eu só lembro que veio uma enfermeira e eu estava sozinha na sala de parto, eu fiquei sozinha o tempo todo, só pedindo para Deus me dar força, para Deus parar tudo certo, porque minha primeira gravidez, meu primeiro parto, eu não tinha ideia do que seria aquilo. Só lembro que eu tava com muito medo, muito desesperada, e era muita complicação, então eu ficava com medo o tempo inteiro. Aí uma enfermeira chegou, na hora que ia me encaminhar pro quarto, e mostrou a foto dos dois, um do lado do outro. Pra mim foi a coisa mais linda da vida. E eu não consegui achar mais a enfermeira pra ela me passar essa foto. Então, só lembro de ter visto a foto ali na hora e não lembro de mais nada. Aí eu fui pro quarto descansar e tudo. E depois, de manhãzinha, elas foram me preparar pro banho. E eu tomei o banho, passando muito mal, porque desde as 11 horas da manhã, que tinha estourado a minha bolsa no dia anterior, eu não tinha comido. Então, na hora do banho, era mais ou menos 6, 7 horas da manhã. Se não me engano, viu, gente? Às vezes eu tô confundindo os horários, mas era mais ou menos de manhã, não lembro o horário certo. Eu ainda não tinha comido nada, então minha pressão tava muito baixa. Eu já não tava muito legal. Então, o primeiro banho pra mim foi o pior de todos. E eu sentia muita dor, era muito dolorido por volta da minha barriga, em volta dos pontos e tudo mais.
E então eu perguntei, porque todas as mães já acordavam com o bebê no quarto. Eu falei assim, cadê meus filhos? Aí foi quando a médica falou pra mim assim, ó, eles por ser prematuro, eles ficaram lá no berçário, mas eles não foram pra UTI. Eles estão tudo bem, eles nasceu com peso ótimo, nasceu com 2,64 kg. 2 kg, o Brian nasceu com 2,64 kg, o David nasceu com 2,32 kg, se não me engano. O David nasceu mais pequeno, com 44 centímetros, e o Brian com 46 centímetros. O David era mais magro e mais pequeno, o Brian era mais fortinho. E lavar, eu falei assim, não, eu quero muito lá ver. Aí a médica falou pra mim assim, ó, Kelly, depois que você comer alguma coisa, que você estiver se sentindo melhor, que a pressão voltar um pouquinho ao normal, eu te libero pra você ir lá ver ele. E eu lembro que aí chegou a hora de ver eles, e eu cheguei lá no berçário, tava o David e o Brian, cada um na sua caminha, cada um na sua caminha, mais pertinho um do lado do outro. E foi a melhor sensação da vida. Inclusive eu vou deixar uma foto aqui pra vocês do dia que eu entrei. Não podia entrar com o celular, não podia tirar foto e tudo mais, só que eu tirei duas fotos escondidas. Então eu vou deixar aqui pra vocês, que eu até fiz a montagem uma do lado da outra, pra poder mostrar pra minha mãe, mostrar pra todo mundo quando eu fosse embora. E eu vou deixar a foto aqui pra vocês. E eu tirei essa foto, e no Brian tinha ele tinha acabado. E eu tinha perguntado por quê. Aí ela falou assim, não, ele só ficou com alguma dificuldade de respirar, coisa bem normal mesmo, acabou de nascer, prematuro e tudo, a gente colocou. Mas ele tá ótimo, ele tá no peso ótimo. Os dois vão ter alta rapidinho. E eu fiquei super feliz, nossa, que maravilha. Acontece que toda hora eu ia lá ver eles, toda hora eu ia lá ficar com eles. E o David mamou em mim, o Brian não mamou. O Brian, ele rejeitava o leite, sabe? Mas mesmo assim era bem forçado fazer eles mamar. E foi indo no segundo dia, eu tive alta. No outro dia, assim, no próximo dia eu tive alta. A médica chegou pra mim no quarto e falou assim, Kelly, já está liberada. E eu fiquei muito contente. Eu falei assim, nossa, que bom, já posso lá pegar eles? Aí ela virou a inocência. Aí ela veio pra mim e falou assim, não, Kelly, você tá de alta. A única pessoa que pode te dar alta é a pediatra lá do berçário. Eu falei assim, tudo bem, vou lá ver com ela. Enquanto tava resolvendo os papéis, que ia demorar muito até a ambulância da prefeitura chegar para poder vir me buscar da minha cidade, porque eu não tinha carro, não tinha transporte para ir, ia demorar muito. Então eu fui lá correr atrás da pediatra, porque ela falou que ele estava bem, então eles podiam ter alta. Meu pensamento era. Foi quando a pediatra falou assim, não, Kelly, não, porque eles têm que ficar aqui em observação, por ter sido prematuro não tem como eu liberar assim e tudo mais. E eu falei assim, então eu vou ficar. Só que no hospital que eu fiquei lá de Pouso Alegre, não tinha como ficar, não tinha como dormir lá, não tinha como acompanhar o seu bebê, não tinha como acompanhar. E então eu tive que ir embora. E então fui curtir eles lá, o tempo que eu tava lá, até a ambulância chegar. Depois de umas 6 horas mais ou menos, a ambulância chegou. E eu fui embora, mas com o coração ali. Parece que tinha ficado ali, sabe? Mas ela me deu tanta esperança que eu falei assim, eu vou em casa, vou descansar hoje, tomar um banho, mas amanhã eu tô aqui. E eu fui embora chorando, gente, porque doía muito meus pontos. Por ser van da prefeitura, qualquer buraco, qualquer quebra-mola, qualquer virada de esquina, era a morte pra mim. Parecia que tava me dando facada na barriga. Ficou bem dolorido. Então, chegando em casa, eu tomei um banho, deitei, porque foi bem cansativo. E no outro dia, eu acordei 4 horas. Aí no outro dia, não tinha transporte para me levar. Eu acordei 4 horas da manhã, desesperada, querendo ver eles. Então, no outro dia, no terceiro dia de vida deles, eu não vi eles. Eu não fui para Pouso Alegre. Eu fui na prefeitura da minha cidade, fui correr atrás de todos os papéis, correr atrás de tudo para eles me dar transporte até ele sair do hospital, porque se eu não podia ficar lá, eu ia ficar na onde?
né? E eu tinha ouvido falar que a prefeitura tem que dar, né, o transporte. Não sei direito como funciona. Só sei que eu fui correr atrás disso e eu consegui. Então no terceiro dia eu não fui ver eles. No quarto dia eu fui. E a van saía às 5 horas da manhã. Algumas 4 horas e algumas 5 horas da manhã da minha cidade. Porque era a mesma van ou micro-ônibus que levava o pessoal para fazer exame na cidade vizinha. Então, muitas vezes eu tive que passar por várias cidades até chegar a Pouso Alegre. Então, teve vezes de eu demorar 5 horas para chegar lá e ver eles. E eu comecei nessa. E eu ia todo dia, voltava. Todo dia, eu ia e voltava. Todos os dias. Eu parei para ver o David. Então eu comecei todos os dias para ver eles, todos os dias mesmo. Até então, com 15 dias, o David teve alta. E foi o máximo pra mim, sabe? Só que do mesmo jeito, parecia que uma parte de mim ficou lá ainda. Eu me senti muito dividida, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Com 2 crianças, uma lá internada, a outra em casa, recém-nascida, os 2. Então deixar um era complicado, ficar com o outro também era. Então eu lembro que era um misto de sentimento, que do mesmo jeito que eu estava muito agradecida, eu também estava muito angustiada. E graças a Deus eu tive, né, eu fui com ele embora, com o David embora e o Brian ficou. Aí começou a luta, o que eu ia fazer quem que ia ficar com o David quando eu ia com o Brian, quem ia cuidar do Brian lá sozinho. E foi uma luta, nossa. Eu comecei a dividir, eu falei assim, não, um dia eu fui com o Brian e um dia eu fui com o David. Até porque a prefeitura em si também estava negando o transporte. Eu já não estava tendo como ir mais. Então, eles queriam pôr uma vez na semana. Aí eu comecei a brigar na prefeitura, porque como que eu ia 3 vezes na semana, se meu filho estava lá, como é que eu deixo meu filho lá por tanto tempo, assim, sem a mãe dele? Não. E aí quando eu consegui um dia sim, um dia não, o carro da prefeitura. E isso, um dia assim eu ficava com o David, um dia com o Brian. Então, era muito difícil, gente, porque tudo bem, o Brian ficou no hospital sozinho. Por mais que tinha médicos, enfermeiros o tempo todo do lado dele, ele precisava da mãe dele do lado. Só que o David também era um recém-nascido. Eu não podia contar com ninguém ali para cuidar do David. Então foi quando eu fiz isso. Um dia com o David, um dia com o Brian. E foi indo assim durante dias e dias. Até que eu cheguei, o David teve alta com 15 dias. E com 20 dias, o Brian foi pra UTI. Um dia, simplesmente, eu cheguei lá pra ver o Brian, contando que logo ele ia ter alta, logo ele ia sair. E eu lembro que eu cheguei no berçário, na caminha que ele ficava, e eu não vi o Brian. E eu ficava assim, meu Deus, cadê meu filho? E eu não tinha ido no dia anterior, porque eu tinha ficado com o David. E eu lembro que nesse dia eu senti que o pior estava acontecendo. Eu cheguei no berçário e falei assim, cadê meu filho? Aí as mães todas pararam olhando a minha cara, porque lá são várias caminhas, uma do lado da outra. E eu falei assim, cadê meu filho? Aí quando ela ficou, eu falei assim, olha mãe, a mãe enfermeira, não sei se ela era nova, ela não sabia o que falava pra mim. Ela, olha mãe, pera mãe, calma mãe, não fica assim. E não falava, cadê ele? E nessa hora só pensa merda na cabeça. E eu quero meu filho, cadê o meu filho? Meu filho ficava aqui, cadê meu filho? O que aconteceu com meu filho? Aí as enfermeiras foi tudo procurar a médica, porque nenhuma que soube me dizer o que aconteceu com o Brian. Chegou lá, a médica falou pra mim assim, ó Kelly, mãe, o Brian teve uma piora, então a gente teve que transferir ele pra UTI. Foi um choque pra mim. Eu falei assim, cadê ele? Eu quero ver ele agora. Por que ele foi pra UTI? O que aconteceu? E ela falou assim, ele não tava bem. Ele tava fazendo xixi de sangue, cocô de sangue, e a gente não sabe o que é. Então a gente transferiu ele pra lá, para os exames saírem mais rápido, para descobrir o que é. Então eu fui direto pra UTI, correndo pra UTI, peguei o elevador lá do hospital, já fui direto pra área de UTI.
Cheguei lá, a pior imagem, gente. Mães assim, não. E assim, a UTI de lá é muito grande. Então eu lembro que na hora que eu abri a porta da UTI, eu me deparei com várias incubadoras, várias mesmo. E o Brian ficou bem lá no fundo, então eu tive que passar por tudo a UTI para poder chegar no Brian. E aí eu me deparei com as piores cenas, sabe? Lá eu vi criança, bebê do tamanho da palma da minha mão. Os órgãos não tinham nem formado ainda dentro de incubadora. Lá eu vi bebê bem pequenininho, recém-nascido, que já estava completando 6 meses de vida. Porque é muito prematuro, né? E então você vê casos e mais casos. E você fala assim, meu filho tá aqui, então alguma coisa muito séria tá acontecendo. Até que eu cheguei na onde estava o Brian. Eu lembro que a minha sensação foi só querer pegar ele. E ele tava todo com aparelho, tava tomando remédio, soro pela cabeça, porque já não achava veia no bracinho dele. Ele era muito pequenininho, ele era muito novinho. Então ele tomava pela cabeça, onde que era mais fácil de achar a veia. Então eu não conseguia nem pegar ele, porque era muito desaparelho. Aí eu fui atrás do pediatra, porque cada área é um pediatra, na UTI já era outro, pra mim ver o que estava acontecendo com meu filho. Aí o médico me chegou, me deu o diagnóstico que o Brian estava fazendo cocô de sangue, que o Brian não estava mamando, ele estava só à base de vitamina pela veia, que tudo ele estava rejeitando, que já foi feito ultrassom, já foi feito todos os exames possíveis e nada de descobrir o que o Brian tinha. E foi esse transtorno durante uns 10 dias. Com 30 dias de vida, eu cheguei no hospital. Com 28 dias de vida, eu cheguei no hospital e falei assim, eu preciso do meu filho bem. Porque meu filho não mamava, gente. Meu filho não tomava uma gota de leite, nem água, ele rejeitava. O estômago dele rejeitava. Então eu falava, ele tava ficando fraco, ele perdeu a corzinha dele, sabe? Ele era muito branquinho quando nasceu. E ele foi ficando amarelinho. Porque ele não sei se faltou, não sei lá, não entendo. Mas eu fui ficando desesperada, que eu cheguei neles e falei assim, faz o que vocês for preciso fazer. Nem se for pra vocês abrirem meu filho, que abra, mas que vê o que é, resolve e me entrega meu filho bem, porque eu só quero ir pra casa, eu só quero tirar ele desse lugar. Aí, isso era 28 dias, eu fui pra casa ficar com o David, mas com a cabeça totalmente no Brian. E eu lembro que eu fiquei com o David, no outro dia era dia de ver o Brian. E o David, ele passou muito mal à noite de cólica. Então eu fiquei com ele acordado a noite inteira de bruço. A noite inteira. Eu lembro que eu olhei no relógio, era 10 para as 4 da manhã. E o David ainda estava chorando de cólica. E 4h30 eu tinha que ver o Brian. Então eu não dormia, passava direto. Era um sofrimento gigante, gente. Eu andava curvada porque meus pontos doíam muito. Eles abriam, sabe? Eu cheguei a 46 quilos. Eu cheguei lá no hospital e a médica falou pra mim, eu não aceitava mesmo que alguém proibisse de ver eles, de ver o Brian. Eu chegava no hospital, eu tinha que tomar vitamina na veia, porque senão eu não parava em pé. Teve um dia que a médica olhou pra mim muito mal educada e falou pra mim assim, era uma outra médica já, você acabou de ganhar neném? Aí eu falei assim, não, tem 30 dias, ia fazer 30 dias. Aí ela falou pra mim assim, você tem que ser mais forte, olha o jeito que você tá andando, teus pontos já era pra estar melhor. E eu me senti fraca por aquilo. Eu falei assim, nossa, mas é verdade, todas as mães andando normal e eu desse jeito, eu dessa forma, e doía muito. E eu lembro que eu chamei uma enfermeira e falei assim, por que será que tá doendo tanto? Tem algum remédio? Será que eles me passaram pra me tomar? A enfermeira falou assim, deixa eu ver. E mandou deitar na maca. E foi um sacrifício pra deitar naquela maca. Eu tava com uma calça jeans,
Quando eu tirei a calça, assim, eu tava com uma calcinha rosa alta. E saiu tanto coisa de sangue. E grudou, assim, na calça, sabe? Que grudou. E pra ela tirar foi um sacrifício, um sacrifício. Ela falou, mãe do céu, nunca vi isso antes. Inflamou muito esses pontos. Abriu, teria que costurar de novo. E mais essa. E era muito pus, muito sangue, chegava a grudar na roupa. Mas pra mim, eu queria ver meus filhos, por mais que doía, eu não tava preocupada com aquilo. Eu queria levar o Brian embora. Quando eu cheguei na UTI nesse dia, ela pegou, o médico falou pra mim assim, ó, a gente marcou a cirurgia do Brian pra amanhã. Vai ter que fazer cirurgia realmente pra descobrir o que ele tem. Pronto. O bebê recém-nascido passar por uma cirurgia que vai abrir a barriga dele inteira. Porque abriu de uma parte até na outra. Era a pior, por mais que eu queria que fizesse logo pra ver o que ele tinha, era uma cirurgia de total risco. Então minha cabeça ficou conturbada. Aí eu fui embora. Eu fui até atrás do prefeito da minha cidade pra ver se ele, pelo amor de Deus, pra ele me dar o carro pro outro dia, porque meu filho ia fazer cirurgia. Me dar transporte pra ir. E ele deu. Aí eu cheguei lá, a cirurgia demorou 6 horas e eu do lado de fora esperando o tempo todo. E eu lembro quando eu entrei assim, o médico trouxeram o Brian pra mim. Depois ele com uma incubadora lá na UTI neonatal. E eu fiquei esperando, demorou uns 10, 15 minutos para os médicos virem. E veio o médico em minha direção e mais 2 médicos em minha direção. Aí logo em seguida o médico fez um sinal para uma enfermeira e veio 2 psicólogas. E eu já fiquei desesperada. Só que na mesma hora que eu fiquei desesperada, eu olhei o Brian pra ver se meu filho estava vivo. O Brian lentamente, ele vai abrindo o olho. E ele deu um sorriso pra mim, né? Ele deu um sorrisinho de lado pra mim. E ele tava anestesiado por conta da cirurgia, mas mesmo assim ele deu um sorriso pra mim e aquilo me acalmou, não sei porquê, mas me acalmou. Quando chegou perto, a psicóloga, uma veio de trás e uma veio do lado. Aí o doutor falou pra mim assim, ó, mãe, não tem muito o que falar pra senhora não. A senhora tem que ser forte, mas teu filho tá morto. Aí eu, o quê? Você tá louco? Olha o jeito que você tá me falando. Meu filho tá... Aí eu ia na minha cara. Ele falou assim... Aí o outro médico falou assim, não, mãe, é o seguinte, a gente abriu o Brian, fez a cirurgia. Quando a gente abriu o Brian, o Brian teve uma malformação no comecinho do intestino. O intestino da gente, foi o que ele me explicou. O intestino da gente é assim, deu uma malformação, um nó no comecinho do intestino. Então aquilo apertou e não coagulou sangue. Por não ter coagulado sangue, aquela parte do intestino dele morreu. E teu filho tá sem intestino. Na cirurgia agora, a gente acabou de tirar todo o intestino que ele tem. A gente não queria te dar essa notícia, mas o teu filho não vai passar de 2 dias. Eu lembro assim, na verdade eu não lembro. O que eu lembro de ter ficado fora de mim, sabe? Eu lembro que começou a falar uma psicóloga de um lado, a outra de um outro, o médico virando as costas e indo embora, e me deu um branco, me deu um vazio, assim. Eu não sabia o que eu tava sentindo, não sabia. Eu não sei explicar qual que foi a minha reação, porque eu lembro que foi ficando preto, embaçado, sei lá. Eu nem lembro mais o que aconteceu depois disso nesse dia. Eu só lembro que eu não conseguia pegar o Brian.
Eu não conseguia pegar ele, eu não conseguia olhar pra ele. Eu só queria que fosse uma pegadinha, uma brincadeira ali na hora, sabe? Mas não era. E eu lembro que eu não queria ir embora, eu queria ficar o tempo todo lá com ele. Mas decidi, eu tinha que ir, eu não podia ficar. O David estava em casa, ele sofria muito de cólica, ele precisava de mim ali. Eu sei que eu não dormi, eu não comi, foi difícil. Eu só pedia pra Deus, sabe? Deus, não faz isso comigo, Deus, não faz isso comigo, por favor, não faz isso comigo. Era só que eu pedia pra ele. E aconteceu que o Brian viveu mais 2 meses depois disso. A cirurgia dele foi com 30 dias. O Brian viveu 3 meses de vida. E todo dia que eu ia ver o Brian, eu chegava várias incubadoras, igual eu expliquei. E o médico, o pediatra que fica cuidando, ele chega por volta das 8, 9 horas da manhã. E ele vai uma por uma de quem ele cuida, que são vários médicos, dando notícia, diagnóstico, um por um, né? E chegava na minha vez, os médicos faziam assim, eu não tenho que falar. Não tenho que falar pra você. Teu filho não mama, teu filho não bebe água, teu filho não tem intestino. É impossível, teu filho tá vivo. Eu não tenho o que te falar, mãe. Eu não tenho o que falar pra você. E eu acreditava no milagre, sabe? Eu sei que me faltou fé, mas eu tinha muito medo da realidade. Quando eu tava em casa e o celular tocava, eu não conseguia atender. Eu me tremia toda. Eu medo de ser alguém ligando e me dando uma notícia ruim, eu não conseguia. E parece que eu sentia, sabe? Aí foi o dia 5, o David me deu muito trabalho. Dia 5 de fevereiro. O David me deu muito trabalho. Foi o dia que eu fiquei com o David. E ele foi dormir na mesma hora que eu fui pegar a van pra ir ver o Brian. E eu lembro que eu cochilei. Eu pus o David aqui em mim e encostei no sofá e acabei cochilando. Eu fui fraca. Eu tava com tanto sono porque ele não dormiu a noite inteira e eu dormi. Acabou que passou a van e eu não consegui pegar. Então no dia 6, que era o dia de ver ele, eu não consegui ver ele. Por conta que eu perdi porque eu dormi. Por 10 minutos eu perdi a van. E no dia 7 era meu aniversário, dia 7 de fevereiro. E era o dia de eu ficar com o David. Mas eu lembro que eu queria muito ver o Brian. Muito. Eu queria tanto, gente, mas tanto, que eu comecei a mandar mensagem pra todo mundo que eu conhecia e tinha carro. Eu lembro que eu falava assim, você pode me levar? Porque a prefeitura não podia levar naquele dia. O dia da ovelha era no dia 6 e eu não fui, porque eu perdi. O dia 7 era de ficar com o David. Eu falava pra todo mundo que tinha carro, pra minha ex-patroa, pra todo mundo que eu tinha contato no meu celular. Eu mandava, tem como você me levar? E eu não consegui ninguém no dia. Aí passou e eu muito angustiada. Foi no dia 8. Foi no dia 7 de tarde, a prefeitura me ligou falando assim que não ia poder ir no outro dia, que era o dia 8. E sendo que era o dia do meu Brian.
Aí eu falei assim, nossa, mas por quê? Eu preciso muito ver meu filho. Só que não tinha como, porque as únicas vans que tinha estavam indo pra Cabo Verde, pra apenas outras cidades. E não tinha como eu ver o Brian naquele dia. E aquilo me machucou muito, gente. Mas muito. E eu tava transtornada. Eu lembro que eu fui acalmando depois do almoço. E eu cuidando do David. E nesse dia 8, um dia depois do meu aniversário, eu lembro que me chamaram no portão. E nisso, quem saiu lá fora foi o pai deles, né? Eu lembro que ele atendeu a porta. E eu comecei a me tremer. A me tremer muito, muito mesmo, sabe? Eu não sabia o que fazer. Aí eu lembro que uma mulher entrou. E ele entrou também, olhando na minha cara. Todo mundo olhando na minha cara o tempo todo. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não vou ter força, Deus. Não faz isso comigo. Então... E eu lembro que ela chegou, ele puxou uma cadeira e falou pra mim assim, senta. Aí, e pegou o David no meu colo. Aí ela pegou e sentou. E eu falei assim, Deus, por favor, não, Deus, eu não vou aguentar, Deus, não faz isso. Eu já tava sentindo, sabe? Aí ela falou pra mim assim, oi Kelly, eu sou não sei quem, nem lembro o nome dela. Da prefeitura, tudo bem? Aí eu falei assim, o que aconteceu? Aí ela falou pra mim assim, então, a gente vai ter que ir lá buscar o Brian. Eu fiquei 5 segundos em silêncio. Eu entendi o que ela quis dizer, só que eu não quis acreditar. Aí eu falei pra ela assim, mas por que buscar meu filho? Ele teve alta? Se ele teve alta, eu vou buscar ele agora. Aí ela veio pra mim e falou assim, não, Kelly, ele veio a óbito 2 horas da tarde. Eu só lembro que eu fiz um escândalo. E falava, não é possível. E ela falava pra mim assim, você vai ter que ser forte, porque você vai ter que correr atrás desse papel, você vai ter que correr atrás de tudo pro velório. E tem que buscar o Brian, tem que liberar o corpinho. E eu fiquei sem chão, assim, sabe? Eu lembro que eu xinguei muito, que eu falava pra Deus assim, esse é o presente que o Senhor me dá, Deus? Por que o Senhor fez isso comigo? O que eu te fiz? Eu falava. Na hora a gente não entende, né? E eu não lembro o que eu fiz. Eu lembro que eu tentei ligar pra minha mãe, não conseguia. Então eu liguei pra uma vizinha da minha mãe. Eu lembro que o filho dela atendeu. Eu falei assim, oi Kelly, tudo bem? Minha mãe tá ocupada, tá tomando banho, não sei. Aí eu falei assim, Biel, chorando muito. Eu falei assim, Biel, avisa tua mãe que o Brian faleceu. Eu só lembro disso, desliguei o telefone. Demorou, acho que nem 5 minutos. Apareceu minha mãe, ela, tudo lá em casa. E eu tinha que buscar o Brian lá em Pouso Alegre ainda. E eu lembro que em 5 minutos chegaram lá. E eu tinha que buscar o Brian em Pouso Alegre. E eu não tinha força mais. E o corpinho dele ia ser preparado lá pra vir pra cá. E eu tive que escolher a roupinha de enterrar meu filho. O David com o Brian, eles ganham um conjuntinho da madrinha deles. A coisa mais linda, personalizada, sabe? Era um body que vinha uma gravatinha, assim, com a letra B de Brian, com a letra D de David. O do David era azul, do Brian era verde.
E eu falei o tempo todo, desde a minha gestação, eu sonhava com a fotinha dos dois usando aquilo juntos, sabe? Toda vez que eu pensava quando eles nascessem, eu imaginava aquelas roupinhas. Então, não tinha roupa melhor para escolher pro meu filho, porque eu queria muito ver ele com aquela roupa. E eu escolhi aquela roupa. E fui. Foi as 4 horas mais intensa, mais longa da minha vida toda. Toda. Chegou lá, era uma demora. Eu tive que assinar os papéis de liberação e tudo mais. Tive que pegar o atestado de óbito dele. E eu falei assim, eu quero muito ver meu filho. Eu tenho a obrigação, eu tenho o direito de ver meu filho, eu quero ver meu filho. E a médica na cara, você tem certeza? Eu falei assim, eu quero ver meu filho. Porque fazia já 3 dias que eu não tinha visto ele. E eu falei, eu quero meu filho. E na hora de entrar lá no lugar, o rapaz que cuida dessa parte de autópsia e tudo mais, ele falou pra mim assim, mãe, me desculpa, é ter direito, mas eu acho que eu não vou deixar. Porque tem muita coisa lá que você vai ficar guardado pro resto da tua vida. Que tem mãe que entra lá e não sai acordada, que ela chega a desmaiar. E minha mãe não deixou eu entrar. Minha mãe falou assim, não faz isso com você não. Você tem um filho, Kelly. Um filho que te espera e precisa dos teus cuidados. E eu lembro que arrumou o corpinho e tudo. E a gente veio pra Guaxupé, que é da minha cidade. Então veio o carro da funerária na frente e o nosso carro atrás. Foi a pior imagem da minha vida, eu acho. E chegar no velório, aquele caixãozinho branco, pequenininho, com meu filho lá dentro. Não deu pra explicar não, gente. É muito difícil. Eu nem sei mais o que falar. Foi muito difícil enterrar meu filho. Muito difícil mesmo. Ele se foi depois de 3 meses. Ele foi tudo pra mim nesses 3 meses. Eu peço desculpas pra ele se eu não fui a melhor mãe. Se eu... não sei. Pelo tempo que eu podia ter ficado a mais com ele, não fiquei. Por tudo. Mas, no mesmo tempo, eu questionei muito Deus, sabe? Mas hoje, não sei por que ele fez isso, mas ele tem um propósito. Foi feita a vontade dele e que seja por uma boa razão. Deus quis ele lá e ele tá. Faz 3 anos, eu não consigo falar sem me emocionar. A dor é a mesma. Tem dias que eu consigo disfarçar, tem dias que não. O David é lindo. Eu vou deixar a foto dele aqui também pra vocês. O David é a coisa mais linda da minha vida. O David é meu tudo, 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 tudo. Eu faço tudo por esse menino. Graças a Deus, tem muita boa saúde. E esse foi meu relato. Eu venho falar pra você hoje. Tenha muita fé. Tudo que você for passar ou estiver passando, entrega nas mãos de Deus. Eu não sei o que ele tem pra você, não sei o que ele tem pra mim. Mas a vontade dele é sempre, sempre melhor que a nossa. Que a vontade dele permaneça sempre. Que você saiba aceitar. Eu não soube no começo, mas hoje eu entrego minha vida totalmente nas mãos dele. Até porque é dele que vem minha força. E eu agradeço muito a ele por ter o David hoje, por estar com meu filho lindo aqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpa ter emocionado assim, mas é muito difícil lembrar.
de tudo e não falar pra você que é mãe de anjo, pra você que tá enfrentando essa luta, parabéns. Você é muito forte, você é muito guerreira. Eu sinto muito pelo que você tá passando, mas acredite em Deus, entregue nas mãos dele. Ele sabe de tudo. E seja lá qual for o problema que você esteja passando, talvez nem seja isso. Talvez seja um outro problema, tanto familiar, financeiro, sei lá, qualquer problema, entrega nas mãos de Deus. Ele tudo faz. Ele é maravilhoso. A gente não entende, mas ele sabe de tudo da nossa vida, o melhor pra nós. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.